Para dar início, né, ao nosso debate de fato, gostaria de fazer uma pergunta direcionada aos representantes do Ministério da Saúde, ao COSEMES e a representante das secretarias de Estado. Como a sua entidade se organiza para desenvolver ações de apoio nos territórios? Socorro. Vai abrir, com certeza. Aqui, oi, som. Testando, gente, bom dia. Tá? Uma saudação muito especial a todos vocês. Eu gostaria que, em nome do Manuel e da Michele, ali, saudar todos os colegas coordenadores do projeto. Em nome da Amanda, os facilitadores, que a Amanda é facilitadora do Estado do Piauí, da Tiene também, saudar todos os apoiadores desse Brasil. Em nome aqui da nossa amiga Verônica, saudar todos os gestores e técnicos aqui. E, em nome do nosso amigo aqui, vice-presidente do CONASEM, saudar aqui os demais membros aqui dessa mesa, dizer que é um orgulho muito grande compartilhar desse espaço com pessoas que têm uma história de construção nessa estratégia. Né? Nós temos aqui estudiosos no assunto e pessoas que participaram desse processo de construção da estratégia apoiador no Brasil inteiro. Sobre a pergunta, né? Vamos lá. Então, assim, no COSEMES, falando assim da nossa experiência, nós trabalhamos o processo de organização do apoio no território. A gente trabalha com 3 vertentes, né? Eu diria com 3 agendas prioritárias. Uma agenda mais global, né, que a gente determina como uma agenda mais global, estruturada, e que é operacionalizada no âmbito de todas as regiões de saúde, que é uma agenda uniforme, né? Que ela contempla, por exemplo, o planejamento regional integrado. Então, todos os apoiadores eles fazem parte dos grupos técnicos regionais de facilitadores de condução do planejamento regional integrado no âmbito dos territórios. Nós temos essa agenda, que eu estou chamando de uma agenda mais global, ela contempla, né, como o nosso amigo acabou de falar, os instrumentos de gestão, e aí isso nos remete à necessidade de integrar, para a gente não estar fazendo retrabalho, vários apoiadores de entes, de instituições diferentes, trabalhando uma mesma pauta prioritária. Então, realmente é necessário, e depois nós vamos falar sobre isso. Então, uma pauta que inclui a questão dos instrumentos de gestão. Hoje, o instrumento de gestão ele é pauta obrigatória em todas as comissões intergestores regionais. Nós temos a pauta do acolhimento aos novos gestores, que também ela faz parte de uma agenda prioritária global. Nós temos uma agenda também que faz parte desse processo macro, que é a questão do apoio, a questão do fortalecimento das comissões intergestoras regionais, né, que nós tivemos um avanço muito grande nessa questão desse fortalecimento, na qualificação das relações interfederativas, avançamos muito no processo de horizontalidade dessas relações entre os entes no território, a partir dessa agenda, que é uma agenda permanente e que está desde o início do projeto apoiador, em 2017, como uma agenda estratégica do projeto. E nós temos também a questão, nessa agenda global, a questão do apoio, né, aos municípios, que o Estado do Piauí ele só tem, atualmente, 17 municípios que avançaram na questão de assumir a gestão do seu sistema municipal na sua plenitude, né, que a gente chama, ainda hoje chama gestão plena. Então, nós temos uma diretriz também, uma agenda prioritária do COSEMES Piauí de apoiar os municípios e as regiões de saúde nesse sentido. Além disso, nós temos uma agenda, eu falei de 3 agendas, nós temos uma agenda que nós podemos colocar
como uma agenda que ela não está estruturada, porque ela é uma agenda emergencial, que ela surge a partir de demandas, de alterações nas normativas, de novas normativas do Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, só para exemplificar essa agenda emergencial, a questão agora da emenda constitucional que estabeleceu a política remuneratória dos agentes comunitários de saúde. Essa política ela gerou, né, uma enorme demanda por informação dos secretários municipais de saúde e, em função dessas demandas criadas, né, com essa nova normativa, o apoio. Lembrando sempre, quando a gente fala apoio, nós não podemos esquecer que a agenda do apoio é uma agenda totalmente, é a agenda do COSEMES, né? A agenda, não tem a agenda do apoio isolada. A agenda do apoio é uma agenda alinhada com a agenda do COSEMES. Então, nós temos essa agenda emergencial pautada por essas demandas que surgem em função de novas normativas, como eu exemplifiquei agora. Então, nós já estamos definindo atividades do apoio para a próxima semana para trabalhar essa questão, essas demandas que surgiram. E nós temos uma demanda, uma agenda, uma terceira agenda, que a gente coloca como uma agenda que dialoga mais com as especificidades regionais, né? Que olha as diferenças regionais. Então, é uma agenda que nessa agenda a gente fomenta muito o processo de autonomia do apoio, né? Dele definir ali com parceiros regionais também o que é prioridade para dar encaminhamento, para solucionar aqueles problemas locais. Posso trazer aqui um exemplo. Então, assim, nós temos essa terceira agenda, que é essa agenda pautada nessas especificidades regionais, né, construída a partir desse olhar local e que a gente fomenta, como eu disse, muito esse processo de autonomia do apoiador, né, de forma que ele dialogue com os parceiros locais na construção de uma agenda para solucionar esses problemas. Nós trouxemos uma experiência do apoio, por exemplo, para exemplificar essa terceira agenda, uma experiência do apoio que trabalha o indicador sintético final com municípios de determinado território que estavam com um indicador muito baixo. Então, o apoiador, junto com o representante regional do COSEMES, com o coordenador de si, eles estabeleceram que era necessário criar uma estratégia naquele território para trabalhar essa vulnerabilidade de determinados municípios que estavam com o indicador abaixo de 4. Então, essas três agendas, elas permeiam o processo, elas norteiam o processo de trabalho do apoiador. E entendemos que, com base que o processo de trabalho do apoiador, o processo formativo do apoiador, ele deve estar pautado nessas três agendas. Então, eu tenho que ter um processo formativo, por exemplo, em âmbito nacional, porque planejamento regional integrado não é especificidade do Estado do Piauí, nem de determinado território, é uma coisa abrangente. O Brasil inteiro está trabalhando e está discutindo planejamento regional integrado. É verdade que em etapas diferentes. Então, esse processo, né, de educação permanente, para os processos formativos formais e informais do apoiador, eles devem contemplar essas três agendas. Eles devem estabelecer um processo de problematização, por exemplo, que discuta qual é o papel do apoiador na questão do planejamento regional integrado. Como é que ele vai apoiar o gestor nessa questão da construção de um protagonismo maior nesse processo de planejamento? Nesse processo de planejamento. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido. A mesma coisa, eu diria, na questão dos instrumentos de gestão. Qual é o papel do apoiador? É só dizer que o gestor ele tem que alimentar o DigiSUS, que ele tem que cumprir os instrumentos legais, ele vai trabalhar também a questão da qualidade, né, do processo de planejamento e como é que ele vai trabalhar isso. Que ferramentas ele tem, nesse momento, para fazer um trabalho mais aprofundado, uma discussão mais aprofundada no território, para trabalhar a qualidade do planejamento.
né? Então, eu diria que, com relação a esse processo de organização no território, a gente tem que trabalhar com essas agendas específicas e com essa agenda que ela é muito global e que ela requer uma ação em âmbito nacional, no sentido de qualificar o apoio para essas práticas voltadas para essa agenda. Agora, depois do Ministério. Agora, para o Ministério da Saúde, a mesma pergunta: como a entidade, né, se organiza para desenvolver ações de apoio no território? Eu acho que eu falei um pouco disso antes, né? E eu acho que o primeiro passo foi a própria institucionalização. Quer dizer, quando o Ministério uniformiza essa estrutura em todo o Brasil, né, ele já dá um passo importantíssimo no fato de que o apoio agora é um elemento, né, permanente dentro do Ministério da Saúde. Então, esse foi o primeiro passo importante. E isso foi feito, quer dizer, essa institucionalização mesmo foi feita agora, essa semana, com a nova estrutura do Ministério da Saúde. Agora, os apoios, né, têm uma história imensa, e o apoio institucional mesmo, como está já nas superintendências, ela já é uma realidade. A gente tem mais de 110 apoiadores. E a tendência é que, cada vez mais, não só ele e somente, né, como adquira um conjunto importante de capacidades para responder exatamente à necessidade do papel dele. Eu vou voltar à sua fala e falar sobre o papel do apoiador nas ações no território. Então, quer dizer, a gente, na verdade, tem que, talvez, o quê? Construir diretrizes, construir plano, aí vem o que o Charles falou, construir um plano, construir uma política. Qual o tamanho dessa tarefa que eu acho que todas nós, como instituições, e o Ministério da Saúde tem pensado? Mas o primeiro passo foi dado, ele está na estrutura do Ministério da Saúde. Então, agora a gente vai qualificar esse apoio, a gente vai possivelmente precisar de ter muito clareza na diretriz relacionada à própria ação e o trabalho desses apoiadores no Ministério da Saúde. Então, eu acho que são os passos seguintes, as ideias estão sendo amadurecidas, a experiência, como você falou, de Goiás, de tantos estados, da Paraíba, de todos os estados. Eu não posso dizer que... porque, por exemplo, um elemento comum que tem sido desenvolvido de forma importante em todos os apoios é o apoio ao planejamento do território, ou seja, o Planejamento Regional Integrado, todas essas questões estão sendo já tratadas, e é claro que a gente tem cada vez mais que qualificar. E se a gente vai trabalhar daqui para frente nas diretrizes, ou nos planos, ou nos programas, ou nas políticas, eu acho que a evolução do nosso trabalho é que vai definir melhor qual é esse elemento unificador de todos os apoios. Agora, a integração e a governança local, que é dada por cada lugar, tem um instrumento diferente, é o que vai determinar, talvez, o êxito desse trabalho, que a gente quer que seja igualmente bom em todos os territórios, em todos os estados, né? Então, é isso que a gente tem feito, e claro que a gente cada vez mais vai trabalhar no fortalecimento desse apoio. Estendemos a pergunta para a representante da Secretaria. Para a Secretaria de Estado de São Paulo. Já foi. Cumprimento aqui a todos presentes, gestores, trabalhadores, gestores, gestores, trabalhadores, apoiadores. Cumprimento aqui a mesa e quero aqui agradecer muito especialmente aqui a Leda, que é apoiadora do COSEMES, do Vale do Ribeira, que fizemos lá um trabalho juntas com o território, com o DRS, por isso que a gente acabou vindo aqui pelo convite do Dr. Marcos. Muito obrigado por estar aqui.
E um prazer, uma alegria estar neste movimento e aqui conversando com tanta diversidade desse nosso Brasil, com tantos desafios, que não é só na saúde, mas é em todas as dimensões da vida. E, enfim, eu preparei um texto aqui, mas aqui eu vou falar. Débora Bertucci foi minha mediadora, facilitadora, tutora no curso de EPS em movimento. E ela falou, não, fale, não leia. Então, eu vou fazer uma mistura aqui. Débora Bertucci, e eu falo aqui de onde, né? De que lugar eu falo? Eu falo de um lugar também muito em movimento com a Universidade, da Faculdade de Saúde Pública, a professora Laura Furwecker, que foi minha orientadora, né? E muito impregnada também com as coisas da educação permanente em saúde, que foi feita a formação em 2014, né, Débora? E eu tenho aqui a alegria de dizer que tem município aqui, que é o município de Carapicuíba, minha parceira Adriana, ela foi aluna do EPS e hoje ela está na coordenação da atenção básica do município de Carapicuíba, e tenho a alegria de fazer apoio lá também no município. Então, isso para mim é ressonância do trabalho. E não só ela, também a gente tem outros alunos que fizeram EPS, que a gente ainda mantém contato e fazendo apoio no cotidiano do SUS, lá na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Então, eu falo desse lugar, eu falo de um lugar também de uma formação ligada à minha equipe de trabalho, que é na política de humanização dentro da Secretaria Estadual. E é claro que dentro da Secretaria Estadual não é apoio só da humanização, lá a gente também tem apoiadores da atenção básica, apoiadores da saúde da mulher e temos também os apoiadores do COSEMES. É claro que todos esses apoiadores se cruzam nos territórios e o desafio também permanece nas disputas e nas tensões que isso tem. Eu falo do lugar do apoiador da humanização, que é da experiência que eu vivo lá no meu trabalho no dia a dia. A política de humanização em 2003, assim como a política de educação permanente, elas marcaram um caráter transversal de apoio e de inserção nas diversas ações e instâncias do SUS. E a política de humanização, não mais um programa, mas uma política, ela tem contribuído para a qualificação do SUS, assim como a educação permanente. Em que sentido? Enfrentando a fragilização dos vínculos entre as equipes, a fragmentação dos processos de trabalho, a pouca interação entre profissionais e gestores, o insuficiente preparo em lidar com as dimensões sociais e de subjetivação e o frágil modelo queixa-conduta marcado exclusivamente por procedimentos. Na humanização, temos dois princípios muito importantes, um que é da transversalidade e o outro que é da inseparabilidade entre gestão e atenção. Então, eu acredito que não dá para pensar apoio só a partir da gestão. Temos que pensar apoio, gestão e cuidado ao mesmo tempo. Na Secretaria Estadual, a gente teve vários movimentos. Atualmente, como nós funcionamos, tentando responder a primeira pergunta, né? Nós temos um núcleo gestor de humanização. Eu faço parte de um núcleo de 5 técnicos de saúde que trabalhamos ligados à direção da Secretaria e nós apoiamos apoiadores de humanização que estão nos territórios, ligados aos departamentos regionais, que no estado de São Paulo nós somos em 17 DRS. Então, é ali que a gente faz o apoio. Essa rede de articuladores são trabalhadores da Secretaria Estadual que são selecionados para ser articulador, apoiador de humanização no território. E talvez a maior atribuição desse articulador é estimular as grupalidades, como encontro de pessoas interessadas em discutir o trabalho, compartilhar o cotidiano, acolher e debater as diferenças, que são muitas, e apoiar as equipes de saúde que estão dentro dos ambulatórios, hospitais e dos municípios de saúde. A gente tem também os indicadores de humanização, né? A gente acabou entrando nessa história por causa dos contratos de gestão que temos com os hospitais, com os ambulatórios, e a humanização é um indicador. Ela tem várias questões sobre isso, né? Tanto ela pode ser usada de uma forma positiva, como também ela pode ser gerada só como um indicador, né? A gente avalia o indicador como um indicador analisador de processo, que inclui o quê? Grupalidade. Então, a gente vai olhar se esses lugares estão fazendo grupalidades, tem reuniões, tem grupos de trabalho, e fazer um plano de ação para aquele local, respeitando também, ou não respeitando, a questão mas seguindo as diretrizes da política de humanização, que é acolhimento, gestão participativa, clínica ampliada, direito dos usuários, ambiência, grupalidades, redes, um pouco essas são as nossas
os nossos norteadores. A gente tem alguns hospitais e ambulatórios que a gente tem como referência na humanização, mas não como modelo ou experiência exitosa, mas como uma experiência trabalhosa, que a gente acredita que o apoio não é quem aprende e ensina quem não sabe, mas é que a gente pode trocar. Então, a gente tem lá um hospital que, às vezes, a gente considera bastante interessante naquele momento, a gente leva outros hospitais para conhecer, a gente faz uma troca, município visitando município, hospital visitando um hospital, e é assim que a gente faz a estratégia de apoio acontecer. A gente também trabalha muito com conteúdo de relatos e produção de narrativas, né? Em geral, o exercício das narrativas é dar expressão a aspectos poucos destacados na saúde, mas mostram as forças da vida, que permitem reinventar outras perspectivas sobre a realidade. A gente trabalha fortemente com a diretriz transição do cuidado e produção de redes. Isso para a gente é bastante forte. E como a gente faz isso? Encontros em que a gente consegue reunir hospitais, ambulatórios e municípios para discutir a continuidade do cuidado, com algumas prioridades, claro, muito fortemente na questão materno-infantil, na questão das vulnerabilidades e outros tantos casos. Qual a nossa estratégia de apoio? A gente produz muito encontro, e esses encontros tentando buscar a horizontalização de saberes e de poderes. Dar visibilidade aos trabalhadores, ao que se fazem no cotidiano. Tem muita coisa boa acontecendo, muita. Precisa de visibilidade para isso. E reconhecer essas experiências, né? Com o articulador, como que é o nosso trabalho? Eu apoio 5 articuladoras de humanização em 5 macro-regiões. A gente geralmente faz um plano, claro que não é um plano rígido, mas é para que e eu vou ler essa parte que eu acho interessante, para trabalhar os processos apoiadores. No conjunto do trabalho dos apoiadores, tem muitas atividades. Em geral, participam de um monte de ações, esse apoiador. Eles passam muitas informações, muitas atividades pontuais e pouca continuidade de processo apoiador. Então, a gente precisa interrogar o que tais participações produzem de deslocamento para a região. É muito fácil para o apoiador ser capturado por ações pontuais e encher a agenda dele com atividades pouco prioritárias. Por isso, os processos apoiadores, eles envolvem uma maior complexidade de produção capaz de deslocar a gestão e o cuidado na saúde. Assim, a gente faz o apoio do apoio. Em geral, os apoiadores de humanização na Secretaria Estadual de Saúde, eles produzem apoio à produção de redes. Então, esses encontros que são feitos entre hospitais, ambulatórios e atenção básica das regiões, isso é bastante forte, para discutir caso, discutir vulnerabilidades, PTS. Muitas vezes a gente consegue incluir as EMADs, a Estratégia de Saúde da Família, a EP e a atenção básica dos territórios. A gente processa o apoio, né? Como é que a gente faz isso, eu com essas 5 articuladoras? São muitas conversas, muitos risos, muitos desconfortos e deslocamentos, muitos estudos e proposições para o apoio. É o apoio do apoio que se mistura e se implica. A gente faz apoio a municípios, né? Eu encontrei aqui alguns municípios, eu destaco aqui Diamantino, Mato Grosso, Miguel Calmon, Bahia. Estive conversando com as gestoras Tarsila Marinese, que estava aqui, e eu fico perguntando, são municípios com 26 mil habitantes, como é que o apoio chega lá, hein, Débora? Como é que esse apoio consegue chegar lá? E esse talvez seja o nosso grande desafio, né? É sempre intenso pensar o apoio ao município. Eu gosto muito, eu adoro ir para os municípios, faço apoio a alguns, Vargem Grande, Itapecerica, Jandira, Itanhaém, São Vicente, Carapicuíba, Itapevi. E aqui eu conheci outros. Nesses municípios, a gente consegue chegar mais perto do cuidado. Nesses municípios, a gente senta com a gestão, a gente trabalha com um grupo de facilitadores próprio da gestão, faz oficinas, faz fórum de redes, tenta produzir alguns documentos norteadores do cuidado, trabalha o acolhimento. Um município desses dias nos chamou para trabalhar, vamos qualificar os indicadores do Previne Brasil. E como é que a gente faz esse indicador virar vivo e não só o número, para que conste lá, né, para que isso acabe no financiamento? Como é que a gente qualifica uma mulher, o cuidado que é feito você fazer um citopatológico, que não é só um citopatológico? Que você conversa com essa mulher e muitas vezes você descobre muitas questões da vida dela que precisam de ajuda e de cuidado para além do procedimento. Então, essa é a grande questão que a gente faz quando a gente vai conversar nos municípios. Como é que esse plano de parto, né, Adriana, que é feito só no primeiro trimestre, depois é esquecido, e o hospital depois não pede, e esse plano de parto vira só mais um documento a ser preenchido, e não vira um instrumento de conversa com essa mulher, e a gente precisa cada vez mais colocar as mulheres como protagonistas
do cuidado e da gestão. Quero um dia ter só mulheres aqui na frente. Desculpa os homens, nada contra vocês, mas fica aqui uma questão. Enfim, acho que outro espaço, o articulador também faz o apoio nos espaços regionais. Câmara Técnica, CIR, Grupo Condutor das diversas redes, enfim, NEP, e, enfim, uma quantidade de espaços regionais. Às vezes, nesses espaços regionais, às vezes é mais difícil fazer apoio, porque a pauta é tomada pelas regularidades. E a dimensão cuidadora pouco aparece nesses espaços. Esse é um desafio de aparecer dimensão cuidadora na pauta da CIR, na pauta da Câmara Técnica, na pauta dos grupos condutores das linhas de cuidado. A gente aposta muito no apoio do apoio e na formação. A gente tem um processamento sistemático, acabei, em que o apoiador conversa com esses articuladores. Enfim, reconheço que tem muita disputa na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. A gente se tromba muito, temos muitas tensões, mas acho que a gente precisa falar disso. E eu vou terminar com 2 frases, peço licença. Quais os efeitos do apoio? O que a gente recolhe disso? Ainda é muito pouco na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas a gente recolhe. As ressonâncias do apoio também podem ser identificadas a partir de discretos movimentos, pequenos desvios e mudanças de rotas, que podem ressignificar os atos e crenças, muitas vezes cristalizados, instigar mudanças na implicação dos trabalhadores na produção do cuidado, na inclusão do usuário e de sua vida, a partir de novos arranjos de cuidado, de produção de redes e de vidas mais potentes. Trabalhar na saúde é um exercício de si. Os efeitos do apoio podem favorecer este exercício. Efeitos que muitas vezes não são mensuráveis, mas são muito reais. Nos combates aos poderes que aprisionam a vida, talvez misturar Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, misturar processos apoiadores, mobilizar pessoas, talvez há maiores chances de acontecimentos em que os corpos e as ideias se abram para conspirações cotidianas. Ainda fazemos pouco, muito pouco, mas assim funcionamos enquanto apoio na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, pelo viés da humanização. Declaro que este devir apoiadora me desloca permanentemente em uma produção desejante. Obrigada. Sentimos o seu pulso na sua fala. Agora entendemos por que o professor Marcos fez o convite. Parabéns. Para a professora, doutora Débora Bertucci, como que a senhora percebe a evolução da proposta de apoio institucional apresentada por esses convidados? Vou pedir licença, se não atrapalhar, eu vou continuar de máscara, tá? Atrapalha? Não? Tá. Fui apresentada como professora, doutora, mas eu sou misturada com o Sistema Único de Saúde há muitos anos. Sou militante do SUS desde estudante e faço uma aposta de que o SUS pode ser de qualidade, eficiente e que dê conta das necessidades de saúde da população. Então, acho importante falar isso porque as várias experiências apresentadas têm uma localização e eu queria começar por isso. A lógica de pensar o apoio tem que ser territorial, porque senão a gente não estaria falando dessas diferentes experiências de apoio. Então, nós temos aqui COSEMES, Ministério da Saúde, CONASEMES, né, que o Charles também falou um pouco da aposta enquanto entidade que pensa os municípios, e o apoio, diria, da Secretaria Estadual. Acho que faltou aqui o apoio municipal, né? Teríamos que ter aqui uma experiência de apoio municipal. São muitos apoios produzidos, né, na experiência municipal, apoios extremamente interessantes. Então, eu diria, primeira diretriz, né, que, já que estamos pensando o plano, ele tem que ser de base territorial, né? O que a gente poderia falar enquanto como se organiza uma política nacional? Tem que falar com todos, em todos os territórios. Acho que uma coisa que eu aprendi trabalhando no Ministério foi isso. É possível fazer
política a partir do lugar mais, diria, mais, em termos de organização do sistema, mais longe da base territorial, que é lá o Ministério da Saúde. Então, estar próximo dos territórios para produzir política nacional é fundamental. Está claro aqui que a Cristiane, por exemplo, colocou que o dever apoiador dela produz imensos incômodos para mudar a rota, por exemplo, do que ela pensa estando lá na Secretaria Estadual. O COSEMES, por exemplo, falou de 3 agendas prioritárias, que é o planejamento, o olhar para o território e os indicadores sintéticos que ela colocou. E o Cícero colocou aqui a questão de ter garantia na nova estrutura, que acho que a gente tem que fazer uma análise do que significa essa nova estrutura, mas ter o apoio nessa estrutura. A gente teve muitas experiências de apoio, desde o nível nacional, e eu tive no nível nacional também, que a primeira experiência de apoio foi o tal do apoio integrado. Acho que várias pessoas aqui lembram disso. E também tive experiência de apoio no município. Então, eu diria, acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder é: para que a gente quer o apoio, em qualquer lugar que a gente for organizar? Por exemplo, a lógica de pensar o apoio, e a Cristiane falou muito claramente isso, está em disputa o tempo inteiro. Porque se eu penso que o apoio é emissário do gestor, eu falo para o apoiador: vai lá e faz as pessoas fazerem o que a gente está fazendo aqui. Se a gente pensa que o apoiador é rizomático, que ele vai construir a partir da lógica de organização local, ele não vai produzir por, ele vai produzir com. Então, eu diria, o apoio tem um entrelugar. E por que a gente precisa processar o apoio, como a Cristiane colocou? Porque a gente precisa o tempo inteiro colocar em análise o processo de trabalho do apoiador. Então, o apoiador precisa ter um espaço para construir essa lógica de colocar em análise o seu processo de trabalho, que é a educação permanente. Educação permanente não é educação continuada, e não tem problema delas conviverem juntas. É necessário também fazer atualização, formação, mas a gente precisa garantir o espaço da educação permanente como espaço de processamento do mundo do trabalho. Então, eu diria mais uma coisa: a matéria-prima do apoio é o mundo do trabalho, do qual ele está sendo pensado, desde o Ministério até na lógica da organização municipal. Então, o apoiador tem esse entrelugar. No meu estudo do doutorado, que eu fiz em 2010, a lógica é pensar formação de coletivos, no nosso caso lá, da minha tese, era análise de uma experiência municipal, como dispositivo para pensar a gestão. Então, pensar o apoio rizomático, aquele que não é arborescente, aquele que não é na lógica do organograma, de quem é chefe, de quem tem que cumprir, onde as relações são horizontais, é necessário produzir processamento e é necessário produzir educação permanente. Eu tenho convivido, desde da minha participação no Rede Colaborativa, onde tenho convivido com alguns apoiadores de COSEMES. As experiências são muito diferentes, porque o território é diferente. Há experiências mais antigas, por exemplo, São Paulo acabou de publicar o caderno comemorando 15 anos de apoio, e o Rio de Janeiro acabou de publicar o caderno de 10 anos de experiência de apoio. Então, tem muitas reflexões a serem feitas. E aí, de novo, quero destacar que, se a gente pensa o apoio como um braço da gestão pura e simplesmente, para cumprimento de determinadas diretrizes, a produção do apoio, com as imagens que eu usei de análise, de plano analítico na minha tese, seria
no caso, os personagens circenses, seria as variações que a gente tem de porosidade que o apoiador tem ou não tem em relação àquele coletivo que ele está produzindo apoio. Então, eu diria, para produzirmos porosidade, nós temos que estar aberto para a escuta do que está acontecendo naquele lugar. Não sei como é que está meu tempo, viu? 2, 3 minutos? Nossa, difícil, né? Mas vamos lá. Fazemos escolhas, né, quando é assim. Então, essa lógica de pensar o apoio está em disputa, e o Charles falou hoje que nós precisamos produzir uma política startando daqui, mas há muitos caminhos ainda para produzir uma política nacional. Então, eu diria, essa construção tem que escutar os lugares, os vários, o município, o Estado, o COSEMES, o Ministério, para que a gente considere a produção da política como uma forma de construir a descentralização do SUS. Nas minhas experiências de apoio, seja no âmbito nacional ou municipal, foram experiências que, naturalmente, quando a gente produz escuta, a gente muda de rumo no que a gente pensa, né? Porque a gente não pode ter a verdade verdadeira na elaboração da política, a gente tem que ter a construção de pactos. Então, o Cícero falou, o Cícero e o representante da Beneficência Portuguesa, que nós temos que construir sinergia. Para construirmos sinergia e integração, a gente tem que sentar, conversar, um escutar o outro e tirar consensos mínimos. E acho que esse é o caminho para a produção de políticas descentralizadas. Porque se cada um que tiver no seu âmbito, e as nossas relações interfederativas não são fáceis de ser construídas. Então, nós precisamos sentar na mesa, construir conversa, escuta e construir diretrizes a partir de pactos mínimos, ok? Então, eu diria, já estão me falando lá que meu tempo está esgotado, é muito difícil falar em 10 minutos, mas eu diria que é um prazer estar aqui, queria agradecer o convite e acho que a gente tem uma construção muito grande pela frente. Nós fizemos muitas coisas no Sistema Único de Saúde, provamos que é possível. Então, viva o SUS! Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o nosso representante do CONASEMES para tecer os comentários sobre todas essas falas. Uma difícil missão, mas... Depois da Débora, eu acho que eu vou ficar calado. Mas, realmente, o que eu acho que a Débora falou, eu estava comentando aqui com a Socorro e com a Verônica, coisas acertadas e que você falou, e eu acho que a Débora também falou muito bem, mas quando você coloca e faz uma reflexão sobre como os apoios podem se articular, a dificuldade que a gente tem, inclusive, da relação interfederativa, e a gente vai ter dificuldade quando desenhar uma política de apoio nacional, obviamente. Você coloca que o apoio também é um espaço de poder, e como espaço de poder envolve disputas, né? Mas colocasse uma coisa que eu achei também muito importante, o Marcos Franco, que coordena a nossa parte de educação permanente, de qualificação do nosso apoio, insiste muito da qualificação do apoiador. É o tempo todo trabalhando com isso, com a formação, qualificação, educação permanente desse apoio, né? E nós temos no CONASEMES essa percepção. E temos tentado passar para os COSEMES, porque o passo seguinte da rede colaborativa CONASEMES, COSEMES, é que os COSEMES passam a assumir esse apoio. E Débora, a minha dúvida, eu falei para o Marcos ontem, é como, passando essa atividade do apoio para os estados, para os COSEMES, Rio já tem, São Paulo já tem experiência, Bahia tem, Paraná tem, Minas tem, mas manter algumas linhas que eu acho que são da essência, da fala de defesa do sistema único, da fala da integralidade do sistema, enfim, da fala da essência do SUS. Eu tenho receio da atomização de vários apoios com linguagens diferentes.
E como a gente, Ministério, CONASEMES, COSEMES, universidades, Estado, podem manter esse vínculo, essa fala única. Eu sempre achei que um dos objetos seria a qualificação. Então, quando você qualifica, você faz a formação, você unifica o discurso, ou pelo menos os debates a respeito. Um outro ponto que você colocou é o modelo que a gente quer. O apoiador vai ser só para ser o transmissor de informações, repassador de informações, entregador das tarefas, ou ele também vai ser o formulador? E a escuta é fundamental, porque ele vai trazer as informações e a gente vai debater com ele e tentar desenhar propostas de políticas públicas. Eu não sei, Verônica, se eu posso fazer. Eu queria que a Débora me respondesse como ela vê, assim, se ela vê risco de atomização numa política de vários apoios e como a gente pode evitar isso. Seria pela formação, pela discussão do que é Sistema Único de Saúde na sua essência para toda a gente de apoio? Queria ouvir isso. Acho que é uma excelente pergunta, né? Se a gente faz uma aposta de que o apoio, e aí depende da aposta, né, Charles? Se a aposta é uma construção com e não uma construção pelo município, no caso dos COSEMES, ou, enfim, a depender do lugar que você está organizando o apoio, perder o controle sobre a formulação também faz parte. Então, essa atomização que você está colocando, como que a gente pode lidar com ela? Fazendo educação permanente de verdade. Né? Educação permanente não pode ser traduzida somente em informação, né? Informação formal. Educação permanente tem que ter uma condução de colocar o processo de trabalho dos apoiadores em análise. E não é simples fazer isso. Eu diria que essa é uma das tarefas mais difíceis. Por quê? Porque não é uma questão de perguntação, não é uma questão problematizar, fazer as perguntas para colocar o outro numa condição de se olhar e fazer análise do seu processo de trabalho, não é simples. Por isso que eu acho, Charles, que a questão fundamental, e essas experiências que eu tive de apoio, dizem isso muito fortemente, tem que ter gente cuidando dos apoiadores. E não é coordenação, eu diria que seria uma articulação dos apoiadores. Porque quando a gente pensa que é coordenação, e daí a gente vai falar da gestão do apoio, a gente vai dizer que alguém manda em alguém. A lógica de organizar apoio não pode ser arborescente, ela tem que ser rizomática. Então, por isso também eu diria, produzir alguém que cuida do apoio, tem que ser gente preparada, porque quando as pessoas não têm preparo, elas dão indicação do que elas querem que as pessoas façam. Quando as pessoas têm condição de fazer gestão de um processo desse, ela vai indicar processos que podem ser discutidos, debatidos no seu processo de trabalho. E aí eu acho que essa aqui é a chave da questão. Eu diria, a chave para produzir um apoio sustentável, e aí eu não deu tempo de falar isso, né? A gente precisa construir sustentabilidade, porque não pode ser um negócio que entra um gestor novo, pronto, acabou o apoio, nós não queremos mais apoio. Vamos fazer outro tipo de apoio, o apoio vai ser o emissário do gestor. Então, o maior desafio do apoio é fazer com, não é fazer por. E eu acho que essa é e atomizar é perder um pouco do controle também. Mas tendo gentes, né, diria, como articulador, cuidando desse processo, processando, discutindo, analisando, chamando gestores para conversar de problemas que são identificados, enfim. Acho que aí tem uma tarefa a ser produzida, né? E a sustentabilidade, na minha opinião, é o que hoje está mais... tem uma necessidade de uma conversa da sustentabilidade do apoio nos vários âmbitos. Obrigada. Passando para o nosso terceiro momento da nossa mesa de conversa, né? Mais uma pergunta agora para o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e COSEMES.
qual a sua opinião sobre a necessidade de integrar, qualificar e fortalecer as ações do apoio nos territórios? E aí, agora, numa inversão, começaremos com o Ministério da Saúde. Eu acho que a gente já falou um tanto quanto isso, mas, assim, essas últimas falas, ela é instigadora. Por exemplo, uma das... em 2016, quando o apoio foi criado, nós já nos reunimos e, junto com algumas pessoas que iam ter essa tarefa de trabalhar no apoio, a gente fez um quadro de entendimento, como fosse uma matriz, né, para entender o que era essa função do apoio, o que ele ia fazer no território e assim por diante. E, na qualidade do apoiador, essa questão, todas que você falou, de negociador, uma pessoa que tivesse capacidade de escuta, uma pessoa que tivesse qualidades que pudessem, no território, não ser uma pessoa, um representante simples do Ministério da Saúde, mas uma pessoa integrada a todo o conjunto do território estadual, sobretudo porque é nesse campo que a gente tem trabalhado junto com os COSEMs e com a Secretaria de Saúde. Então, foi uma coisa muito importante e outra coisa muito importante, que aí eu repito, é realmente fazer isso de forma permanente. Permanente, e a gente entendeu que uma das permanências importantes era ter o apoio da estrutura do Ministério da Saúde. Então, hoje ele está. Então, quer dizer, como é que a gente vai capacitar agora? Como é que a gente vai realmente trazer pessoas que possam dar conta desse conjunto imenso que a gente está falando aqui? Quer dizer, você está no território, ou fazer parte dele, não simplesmente ser um emissor de políticas ou de interesse do Ministério da Saúde, é uma coisa fundamental. Então, a gente, por exemplo, nessa questão de educação permanente, a gente tem alguns fóruns que estão se desenvolvendo de forma impressionante. Por exemplo, a gente tem reuniões que a gente chama de temáticas, que a gente tinha programado 6 e já passaram de 12 até agora. Ou seja, no meio do ano, a gente já teve 12 reuniões temáticas, porque todas as questões que a gente que são fortes, que a gente precisa que todos tenham a mesma linguagem, a gente reúne o Ministério da Saúde inteiro. Ou seja, a gente faz uma reunião e a gente faz também o SUS em pauta, que aí chama COSEMES, chama... A gente já fez reuniões dessa que tinha mais de 1.000 pessoas, né? Então, é uma coisa importantíssima essa capacitação, e o que a gente quer é que cada vez mais todos se qualifiquem, nós nos qualifiquemos e que todos que estão nesse movimento de apoio se qualifiquem, porque é um aprendizado para todos os níveis, né? A gente vê como é importante esse movimento e como isso tem dado, em tão pouco tempo, tanto resultado. A gente tem, hoje, apoios, como já foi citado aqui, de alguns estados, que estão completamente integrados e participando de todos os fóruns que requerem os 3 entes federados, sobretudo. Então, é isso que a gente tem, na nossa perspectiva, a gente entende que realmente nós, como um conjunto inteiro do Ministério da Saúde, temos que nos qualificar junto com os COSEMs, junto com todas as iniciativas que tem no território. Eu acho que é o princípio norteador, fundamental do nosso trabalho, e onde ele tem se desenvolvido, a gente está vendo um resultado muito interessante, muito bom, né? E uma cooperação extraordinária que vai levar à sinergia que a gente tanto fala, né, da integração. Então, é isso, fundamentalmente, que a gente tinha que falar. Obrigada. Passo a palavra agora para a doutora Cristiane. Bom, vou tentar aqui, numa velocidade máxima aqui. Talvez minha intencionalidade aqui é muito falar para cada um de vocês que está aqui nesse auditório.
Imagina que vocês vêm para um congresso e querem voltar para os seus territórios potencializados, né? O que esse congresso traz de novo, enfim. Se eu puder, talvez, falar um pouco para vocês sobre isso aqui, isso já vai valer a pena ter vindo. Acho que todo trabalhador, gestor, é um apoiador, ou pode ser um apoiador. Então, eu acho que não só o apoio institucional é apoio, mas você pode voltar para o seu território e também ser um apoiador. Então, é para você aí que eu vou falar. O apoio, a gente, na saúde, né, no campo da saúde, eu vou aqui rapidamente falar de 2 dimensões, 2 planos. São muitos planos, mas eu vou falar de 2, né? Existe um plano na saúde que é das regularidades, em que a gente fala de protocolos, legislações, fluxos, linhas de cuidado, planejamento, financiamento, regulação, judicialização. E todo esse campo é um campo que a gente chama de regularidades no campo da saúde. Altamente necessário, mas que se abre para uma certa visibilidade. E eu quero aqui provocar uma outra dimensão na área da saúde, que é de um campo da micropolítica. E do que eu estou falando quando eu falo disso? Eu falo de práticas de saúde que acontecem na diferenciação à ordem estabelecida, podendo reorganizar os fazeres a partir de outros sentidos, e aqui no sentido do SUS e da defesa da vida. E é um plano que considera as dimensões relacionais dos acontecimentos, dos afetos e dos poderes que transitam nesses coletivos, nesses espaços que a gente vai formando. Essas dimensões, elas não são separadas, elas estão imbricadas o tempo inteiro, mas, em geral, nos nossos espaços coletivos, o que acontece é que a gente só fala do campo de regularidades. E aqui a minha provocação é, nos seus espaços, no seu território, traga o campo dessas práticas relacionais que falam em defesa da vida. Nesses diferentes imbricados planos da realidade, um macropolítico, que é das formas, das representações, e um outro micropolítico, das forças e das intensidades. É muito natural que se fale mais do plano macropolítico. Assim, eu afirmo, nesta oficina, a necessidade do apoio que se opere nessa transversalidade, apoio que pode instaurar múltiplas passagens entre essas 2 dimensões, constituindo novos modos de subjetivação para o usuário, para o trabalhador e para o gestor. Ou seja, operando em um desfazimento dos rostos, dos corpos e dos discursos que marcam processos de identificação, rompendo com hierarquias, dando relevo ao que escapa, abrindo novas possibilidades de vir a ser. Naturalmente, a captura pela dimensão das regularidades não é interrogada, e a dimensão das imprevisibilidades da vida fica não dita, embora muito real. A vida é relação de forças, relação de saberes e poderes, atravessando um fora que, como diz Peter Pauber, foge sob os nossos pés. Mesmo quando queremos controlar, a vida nos surpreende com as suas imprevisibilidades. Um fora que indica que os contornos estão se desmanchando. O apoio pode provocar no encontro essa força disruptiva. Que encontro é esse que te provocou? O encontro que racha o eu, sai de si, desse ego que a gente tanto gosta, e forma uma fissura no pensamento. É um encontro que desestabiliza e não consegue esquecer. Sabe por quê? Formiga o corpo. É algo muito prático. Cutuca, desacomoda. O apoio como um fora-dentro incluído pode provocar outras visibilidades. Assim, um exemplo. Na prática, em um hospital, uma unidade básica de saúde ou outro serviço de saúde, a transversalidade se efetuaria quando médicos, enfermeiros, nutricionistas, técnicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, administradores, agentes comunitários de saúde, psicólogos, lideranças, funcionários, pacientes se atrevessem ao desafio de questionarem os seus locais de naturalizada identidade. E questionar suas identidades significa problematizarem os ritmos normalizadores que fixam papéis institucionais e arriscarem as experiências que promovessem outros arranjos relacionais. O apoio que a gente acredita na humanização não é uma consultoria que palpita sobre o trabalho e diz das mazelas do grupo. Nem tampouco sua ação se resume à assessoria, indicando caminhos a partir de um suposto saber externo que atua sobre grupo. Sem negar essas especificidades, o apoiador é alguém
que penetra no grupo para acioná-lo como um dispositivo disparador, apresentando-se como um fora-dentro incluído, alguém que atravessa o grupo, não para feri-lo ou para anunciar suas debilidades, mas para operar junto com o grupo em um processo de transformação na própria grupalidade e nos modos de organização, das ofertas de ação e das estratégias de saúde. Aqui vou passar para a questão de como qualificar e fortalecer. Tenho 5 minutos ainda? Bom, vamos lá. E aí aqui aposta de novo na educação permanente em saúde, em que todos fazem gestão e todos cuidam. Então, você faz gestão e você cuida ao mesmo tempo. Então, interrogar este lugar e ajudar a sua equipe a também fazer esse movimento, né? Como qualificar? Acho que misturar, né, as políticas de educação permanente, de humanização, com suas diretrizes e dispositivos. Débora aqui já falou e concordo plenamente. Precisamos de atores que fazem apoio do apoio para processar isso tudo. Quando a gente vai num território fazer apoio, a gente volta com muitas marcas, a gente volta com muitas coisas do corpo, a gente precisa processar isso. Não dá para fazer uma visita domiciliar, fazer um apoio ao município, entrar no hospital e voltar como se nada tivesse acontecido. Eu preciso conversar com as pessoas sobre o que foi aquilo. E isso é processamento. O apoio não faz a partir de uma voz de comando daquilo que você acha que é a verdade. Até porque a verdade ela é construída e pactuada a cada instante, a cada espaço. Precisamos que o apoio esteja, né, na gestão, mas também ele não precisa estar na gestão. A gente faz esse apoio entre nós. Você está numa unidade básica de saúde, você faz apoio com a sua equipe. Então, a gente também aposta nesse lugar. É claro que estando no lugar instituído ajuda bastante, mas não determina. Não determina. Investir no processamento, a gente precisa multiplicar apoiadores. A gente precisa dessacralizar o lugar do apoiador. Eu falo isso muito para os meus articuladores. Se você não está no lugar sagrado de apoio, dessacralize isso, profane o seu lugar. E a gente pode multiplicar apoiadores em todos os lugares. Lá em Diamantino, lá em Miguel de Calmon e tantos outros municípios. Eu encontrei a secretária aqui de municípios de 8 mil habitantes. Lá também é possível fazer isso, né? Se a gente ficar só esperando o Ministério ou a Secretaria Estadual chegar, talvez não chegue. Então, como é que a gente ajuda aí também vocês a pensarem, ok? Apostar na potência do coletivo. Você quer fazer apoio, aposte na potência do coletivo. Incentive experiências que já se fazem. Vai lá perguntar como que a sua equipe cuida na UBS. E dá visibilidade para aquilo. Isso também é fazer apoio, né? Enfim, e eu quero só destacar, talvez, 3 questões aqui e termos que eu vou chamar de que talvez possa ajudar aí na questão da qualificação e da integração do apoio. Produção do cuidado, que reconhece uma clínica que deve ser pensada como um encontro, um dispositivo que se reinventa na relação do usuário e a sua rede. Produzir cuidado em saúde envolve colocar em análise as nossas posturas, as nossas concepções, os nossos preconceitos, os nossos endurecimentos ao que é diferente de nós mesmos. O profissional da saúde, às vezes, é muito arrogante. A gente quer mandar na vida do usuário. Não dá para fazer cuidado assim. Nesta produção, o que está em jogo é a expansão da vida. Para expandir a vida, é necessário afirmar a vida, inventar novos modos de nos relacionarmos, novas práticas menos ressentidas, menos culpabilizantes e vitimadoras. A culpa não é da atenção básica, a culpa não é do hospital, a culpa não é do gestor. A gente precisa integrar e levar essa questão e discutir, né? E não jogar a culpa uns nos outros. E um outro, falei de produção de cuidado. Vou falar de produção de redes, que acho que é outra diretriz aí, talvez importante para a gente pensar apoio. É um termo que se refere à abertura a uma potência de vida que se faz na invenção de alianças, de intercessores, nas encruzilhadas. Rede viva, em que os pontos se conectam sem começo e nem fim, mas crescem e transbordam nos encontros, nas relações. É rizomático. Um conceito que difere de uma rede de tutela, que funciona apenas por encaminhamentos burocráticos para outros recursos ou serviços. Os encaminhamentos precisam ser conversados, compartilhados, de modo que se produza uma corresponsabilidade nesse processo e, principalmente, incluindo o principal agente, que é o usuário. E eu vou para o terceiro aspecto, que é a produção de vidas, que reconhece a vida como movimentos e experimentos singulares, sem nenhum modelo prévio ao qual devemos nos encaixar.
mas a vida como um campo de experimentações não universalizáveis, como uma invenção de si, uma vida artista. Agamben fala de forma tracinho de tracinho vida, como uma vida que jamais pode ser separada da sua forma e do seu modo de viver. Portanto, na saúde, a produção de vidas forja práticas de saúde que acatam não apenas as doenças e sua dimensão biológica, mas também e principalmente o envolvimento com as vidas que estão implicadas no cuidado. Volto a insistir, não é uma vacina que você está aplicando na pessoa, mas você está olhando aquela mulher, aquela criança, a sua rede, como ela se conversa, quem está perto. Não é só um procedimento. Cuidado que envolve, sim, procedimentos, mas também, e ao mesmo tempo, cuidado que envolve a capacidade de ajudar as pessoas, não só a combaterem as doenças, mas a transformar-se, de modo que a doença, mesmo sendo um limite, não a impeça de viver outras coisas na vida. É preciso inventar um ator apoiador, que se afirme sob as dominações, rompa com as tutelas e crie outras possibilidades mutantes de se estar no mundo da gestão e do cuidado em saúde. Um ator apoiador que não é uno, é N-1. É composição de forças, é um exercício no mundo das afecções. E por ser composição de forças, não é o indivíduo apoiador, mas exercício de processos apoiadores, com alianças de singulares. Um ator apoiador como dispositivo e constitutivo, enquanto parte de um ethos, da proposta de cuidado e gestão em saúde. E eu termino aqui, né, com uma frase da professora Silvana Tótoro, da PUC de São Paulo, e ela fala de uma grande política. E aqui o que a gente está fazendo é uma grande política. E de um grande partido, que é o Partido da Vida. E ela diz, aliança de singulares que se associam não por suas carências ou impotências, mas pelos seus excessos de força. Uma vontade de potência afirmativa na cumplicidade de uma vida. O problema que se coloca é qual o valor dos valores sob a perspectiva da vida. Eles promovem ou eles obstaculizam a vida? Desencarcerar a vida, liberando-a com toda a tragicidade que advém do seu caráter necessário, porém contingente. Sem julgamento prévio, constitui-se o móvel da grande política, um empreendimento da grande saúde. Obrigada. Então, deixa eu ver como é a mesma pergunta. Ela está perguntando se eu quero ficar em pé, né? Eu disse, eu sou professora e sou hiperativa, né? Eu gostei mas vou ficar sentada. Então, assim, a pergunta é como fortalecer, integrar, né, e qualificar o apoio nos territórios. Eu acho que uma discussão que a gente precisa trazer novamente, né, para a nossa agenda, uma pauta principal, que é necessária, indispensável, sine qua non para esse processo de fortalecimento, é a questão da institucionalização do apoio. Então, a gente precisa avançar, né, no sentido de realizar a transição de uma estratégia que tem início, meio e fim, para uma estratégia institucionalizada e definitiva, né? E eu acho aí, Verônica, Charles, que o CONASEMES ele tem um papel fundamental nesse processo, né, de definir uma diretriz nacional para todos os COSEMES e apoiar todos os COSEMES nesse processo de institucionalização. Porque a questão dessa transitoriedade ela gera uma certa insegurança, né, e não sei se foi a professora Cristina ou a professora Débora que colocou, que a gente precisa avançar, porque, e aí, terminou o triênio, né, mas a gente vem de uma reunião que a gente teve boas notícias lá com o secretário executivo, o Mauro, em que as perspectivas são alvissareiras. No entanto, eu acho que o que tem que ficar definitivo e determinado é justamente como uma diretriz básica do projeto apoiador, é sua institucionalização em todos os COSEMES. Se é preciso integrar, claro que sim, né? Eu acho que potencializar, uma das estratégias para a gente potencializar
a ação do apoio nos territórios é promover esse processo de integração entre os entes federativos, entre as diversas modalidades de apoio. A gente tem, nós sabemos que nós convivemos, o apoio ele convive com um ambiente de tensionamento, de disputa, e quando a gente fala em integração, nós não estamos aqui estabelecendo uma panaceia de que todo mundo vai agora concordar e que as disputas elas vão findar. Não, na verdade, eu acho que esse processo de integração ele também não pode ser pontual. A Tiene, não sei se ela está aí, ela definiu que ela vai lá procurar os apoiadores do Ministério da Saúde, trabalhar com a regional, ela pode fazer isso. A gente fomenta muito esse processo de autonomia. Mas também tem que ser uma política, uma diretriz que estabeleça arranjos que promovam espaços regionais e colaborativos entre esses diversos entes federativos, e não só uma questão de iniciativa do apoiador. Então, nós devemos, sim, avançar nesse sentido, né? Até para a gente não estar fazendo retrabalhos. Nós vimos aqui o Ministério da Saúde dizendo que está trabalhando com que uma das agendas prioritárias do apoio do Ministério da Saúde são os instrumentos de gestão, e também uma das agendas prioritárias do COSEMES, todos os COSEMES, é também a questão do processo de planejamento, da construção dos instrumentos de planejamento, da utilização da alimentação dele no DigiSUS módulo planejamento. Então, a gente precisa evitar esse processo de fragmentação sem a falsa ilusão de que essa integração vai trazer um ambiente sem tensionamento, né? Porque a gente sabe que, em algum momento, a gente tem, sim, interesses contraditórios, e o apoio ele precisa estar preparado para lidar com esses interesses contraditórios. Então, ele precisa estar preparado para também ter uma forma de trabalhar no consenso e no dissenso. E aí a gente tem que retomar essa questão de uma política de educação permanente que qualifique o apoio para trabalhar nesses diversos ambientes, nesses ambientes de disputas e de tensionamento, e também com essas pautas prioritárias que nós colocamos aqui. Então, eu diria que o fortalecimento do apoio no ambiente regional, ele passa, sim, pelo processo de institucionalização, ele passa, sim, pelo processo de integração regional entre os diversos entes federativos e as diversas modalidades de apoio, e nós sabemos que o projeto apoiador ele é um case de sucesso, né? Nós saímos de um movimento de secretário extremamente centralizado para um movimento hoje que está presente em todos os territórios e em todos os municípios, né? Então, e como terceiro ponto, eu colocaria uma política de educação permanente que apoie, né? Que olhe para as necessidades do apoio relacionadas ao apoio aos municípios. Então, é preciso eu ter a institucionalização, a integração e uma política de educação permanente que dialogue com as necessidades do apoio, com a necessidade do coordenador e com as necessidades do facilitador. Então, eu colocaria esses pontos como básicos para que a gente possa avançar nesse processo de fortalecimento e integração nas regiões de saúde. Obrigada. Agora, dando continuidade para o nosso diretor, como o CONASEMES vê o seu papel nesse processo de fortalecimento? Bem, e aí depois eu já vou fazer umas perguntas direcionadas logo à professora Débora. Mas o CONASEMES tem tudo que foi falado aqui, a dinâmica que tem a organização do nosso apoio desde a criação. Ele mantém uma plataforma de qualificação e formação permanente. Nós temos um ponto também, que é um conjunto de atividades de eixo estruturante para o apoio no seu desenvolvimento no território. E um terceiro ponto, que é permanente também, é fazer a escuta desse apoio e as discussões
que são trazidas do território através de uma série de encontros com os coordenadores, com os apoiadores diretamente, virtual e presencial. Então, a gente faz muito isso no CONASEMES, essa parte de formação tá com o professor Marcos, como coordenador, e a gente trabalha o tempo todo nesse sentido. Eu tenho a preocupação, como CONASEMES, Débora, a gente forma muita gente, e a gente também não consegue remunerar condignamente, e a gente perde muito também. Porque é fácil, depois, você ter o setor privado ou uma linha de consultoria, muitas vezes depois do apoio, aquele profissional, técnico, o apoiador, ter passado por qualificação, especialização, formação, mas nós, setor público, não conseguimos, Verônica, pagar o salário ou uma remuneração devida. E a gente tem muita perda constante desse profissional qualificado para o sistema. É uma situação que a gente não tem como resolver de imediato. E é uma situação colocada. Uma outra situação colocada, a gente tem tido conflito, a gente falou conflito entre apoios, que é uma análise a ser feita, mas a gente também tem detectado pontualmente um papel do apoiador que diz: não, eu sou apoiador e vou fazer essa proposta nos colegiados de gestão. E você falou com o seu gestor? Não, mas essa é a proposta. Aquele papel, eu sempre digo, alguns prefeitos, a pessoa diz: mas você é muito bom. Esse prefeito não sabe fazer, mas ele tem o voto. É ele que tem o poder consagrado pela Constituição Nacional de fazer as decisões no seu âmbito territorial. Eu posso ser inteligente, mais bonito, que tem as ideias mais claras, mais estudado, mas não é eu, pela nossa Constituição, que tem a legitimidade para tomar as decisões finais. E aí a minha pergunta é: a gente qualifica o apoiador, prepara esse apoio, empodera esse apoio, mas, ao mesmo tempo, essa pergunta, ela não pode ser associada de um arranjo, de uma qualificação geral da gestão, inclusive do gestor, né? Eu não posso pensar em fazer um processo de qualificação do apoio sem também ter um processo de qualificação da gestão como um todo. Que esse apoiador saiba, e saiba muito, e qualifique-se muito, mas também que a gestão se qualifique, que o gestor se qualifique. Então, a minha pergunta é essa: você vê assim associado o qualifico o apoio, esse apoio também exerce seu papel na qualificação da gestão e num processo de retroalimentação. O apoiador é qualificado, ele qualifica a gestão e, com isso, você tira o foco do empoderamento do sabe mais, do que conhece mais, do que o próprio gestor. Eu estou te falando até porque eu sou gestor. E aí, às vezes, chega o presidente de CONASEMES, e às vezes chega um colega meu, apoiador, e diz: mas o secretário é muito ruim, não sabe nada. Então, o papel é também qualificar a gestão. Então, a pergunta é justamente essa. Você acha que a gente, ao fazer uma proposta de qualificação do apoio, não podemos desassociar jamais da qualificação do gestor e da gestão pública? E aí, respondendo a pergunta do presidente, depois eu já gostaria que a senhora também respondesse a pergunta aqui. Na sua opinião, o que pode ser feito também para fortalecer essa importante estratégia? Nosso desafio é grande para essa pergunta toda aí. Não sei se eu vou ter capacidade de responder. Mas eu queria dizer assim, eu acho que tem muitas coisas que já vêm sendo produzidas, por isso que a gente está num momento de debate, né? Sempre uma política acontece quando a gente tem algumas experiências, experimentações anteriores para produzir, né, uma política nacional, né? Então, acho que estar aqui neste debate já é um avanço, sob o ponto de vista do que vem acontecendo, né, sob o ponto de vista dos vários arranjos e experimentações de apoio. Eu vou começar aqui com a pergunta do Charles, porque eu acho bem importante a sua pergunta. Como que a gente começa, com o ovo ou com a galinha, né? A gente forma primeiro gestor e equipes e trabalhadores e depois forma apoiadores, ou forma apoiadores apostando de que ele pode fazer um processo formativo no território? Acho que as duas coisas, na minha opinião. Acho que tem um processo
E aí eu queria falar, viu, Charles, fica bem tranquilo, porque os apoiadores que você tem perdido, do ponto de vista da experimentação dos territórios, eles têm ocupado espaços nas equipes de gestão, como gestor, em gerência de serviço, assim como a gente perde também para o mercado privado, mas isso faz parte, né, eu acho. Então, eu aposto, a gente tem conversado, né, Marcos Franco e Denise, que a formação é para o SUS. Então, ótimo que a gente está formando um monte de gente e essas pessoas estão ocupando espaço no Sistema Único de Saúde. Em qualquer lugar do sistema, tanto faz, né? Pode ser no município, no estado, no ministério. E nas outras estruturas, né, que hoje a gente tem, que também trabalham a favor do SUS, né? Então, eu diria assim, eu não ficaria preocupado com esse... Eu acho que o SUS vem fazendo formação, desde que eu me entendo por gente profissional de saúde no Sistema Único de Saúde, a gente vem fazendo formação e as pessoas têm ocupado distintos espaços a depender das suas relações. E aí eu queria aproveitar, trazer uma questão que a Cristiane colocou, da macropolítica e da micropolítica. Isso o micro não é menor e o macro é maior. Tem micropolítica na macropolítica. Ou seja, a micropolítica é a aposta do encontro. Apostar no encontro entre as pessoas na produção de SUS vivo. Então, eu diria, para mais uma pergunta que o Charles coloca, nós precisamos compreender, e eu acho que o maior desafio é esse que você colocou agora, de como produz sustentabilidade, sob o ponto de vista, por exemplo, do COSEMES, que tem essa experiência de apoio em alguns estados há muito tempo e outros estados começando agora. E a gente tem que compreender que essas experimentações são diferentes e que, quando se aposta num apoio emissor do gestor, aí fica difícil essa conversa de ouvir, escutar de forma qualificada o gestor municipal. Então, o apoiador não pode tomar o lugar do gestor. Quando ele começou a tomar o lugar do gestor, ele tem que sair do apoio. Ele tem que virar outro papel, ele tem que virar outra coisa. Então, por isso que ter o articulador do apoio tem que produzir análise do processo de trabalho. Quando o apoiador, vou até olhar, quando o apoiador vai lá na Câmara Técnica produzir proposta sem ter negociado, conversado com os gestores do território, tem problema. Temos um problema. Os apoiadores, e aí em qualquer tipo de arranjo, por exemplo, numa experiência municipal, o apoiador começou a tomar decisão e ocupar o lugar do gestor, tem que sair do apoio, tem que ir para outro lugar. Apoio é fazer com. Quando eu trabalho isso como uma imagem das personagens circense, lógico que nós somos múltiplos e, a depender do tipo de diálogo que a gente tem com os atores territoriais, ele agencia em mim o que eu tenho de melhor. E, às vezes, aquela conversa, aquele encontro, agencia em mim o que eu tenho de pior. A gente sabe disso. O que é essa multiplicidade? O apoiador cuspidor de fogo, por exemplo. Ele vai lá e cospe fogo para tudo quanto é lado. É difícil produzir vínculo numa relação de uma pessoa que se coloca só como cuspidor de fogo. O equilibrista, aquele que fica, né? Mas não é muito assim, mas, né, vamos ver. Lógico que a gente, às vezes, tem também esse lugar. Mas o fundamental é que a gente se coloque no papel de fazer com. E por isso, desculpa, o apoiador de COSEMES que vai lá e fica fazendo proposta da cabeça dele sem dialogar com o território, tem problema. Assim como se for numa experiência municipal, por exemplo, o apoiador vai lá e ocupa o lugar do gerente de serviço e disputa esse lugar com o gestor que está. Ou no ministério, ir lá no território e dizer, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Não.
As políticas são diretrizes que tem que produzir, porque senão eu passo, né, do tempo. E a gente tem que cuidar do tempo aqui do cinema, né? A gente tem que produzir relação com o outro sem tomar o lugar do outro. E o apoiador tem esse desafio. Eu acho que diria um dos maiores desafios. O outro desafio muito importante é produzir o que a gente está chamando de educação permanente. Formação é importante? Estamos fazendo vários... Eu faço parte de uma, inclusive, que é aquele curso de ferramentas para a produção de sinergia e integração, que tem mais os coordenadores do apoio, participantes do núcleo estadual do Ministério e outros, né? É fundamental que a gente produza formação, mas isso não é o processo de educação permanente. O processo de educação permanente é colocar em análise, por exemplo, isso que você colocou. Você foi lá na Câmara Técnica, produziu uma proposta que não tem nada a ver com o que os gestores municipais pensam, e isso produziu uma atenção. Vai chegar algum consenso com uma proposta dessa? Lógico que não. Já que toda a Câmara Técnica tem que ter consenso entre os atores que participam. Então, eu diria assim, é um desafio pensar numa política que produza sustentabilidade, e pagar salário faz parte, né, dessa sustentabilidade. A gente sabe que as pessoas permanecem no lugar quando ela tem satisfação de ficar lá. Então, que a relação é aberta, democrática, possível de ser construída com todos os atores que participam desse espaço. E eu acho que tem uma outra coisa que, para mim, é um desafio, é produzir uma política que essas diretrizes sejam possíveis nos seus vários âmbitos, do município, COSEMES, Estado e Ministério, para produzir um SUS de maior qualidade. Porque, por fim, o que a gente está dizendo é isso, né? Construir um SUS que dê conta de acompanhar e cuidar das pessoas que têm suas necessidades de saúde. Então, para mim, acho que o grande desafio que a gente tem, se o Marcos está nesse lugar, né, de coordenar esse processo do apoio, acho que o grande desafio que está colocado para esse lugar que ele ocupa é produzir todas essas movimentações com base territorial. Obrigada.